pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo sobre laqueadura? Sei lá, você tem curiosidade de saber, você tem vontade de fazer, mas não sabe muito bem, ou enfim, você está interessado pelo tema e quer saber mais? Então vamos falar um pouquinho. Eu fiz a minha laqueadura recentemente, tá? Eu não tenho filhos, eu fiz a minha laqueadura com 27 anos, fiz pelo convênio. E eu queria falar um pouquinho sobre o tabu ainda, né, que é fazer a laqueadura. Muitos médicos, eles ainda não cumprem a lei. Então, a lei lá fala, né, que você tem que ter 25 anos ou 2 filhos. Na verdade, assim, 2 filhos vivos ou 25 anos. Então, isso quer dizer que você sendo maior de 18 anos, que você é penalmente imputável, tendo 2 filhos, você já pode fazer, é um direito garantido seu. Se você tem, digamos, 20 anos e um filho, você não pode fazer, tá? Você tem que aguardar os 25 anos. E se você não tem filhos e passou dos 25 anos, tem 25 anos e um dia, você já pode fazer a laqueadura. Os médicos não cumprem a lei, principalmente por causa do grande número de arrependimento das mulheres. Então, eu até já fiz um vídeo sobre arrependimento, tá? Pelos motivos pelos quais as mulheres se arrependem, mas a maioria das vezes é por causa de machismo. É isso mesmo, machismo. Porque a mulher acha que ela só pode selar um casamento se ela tiver um filho. Então, a maioria das mulheres que se arrepende porque se separou, casou novamente e quer dar um novo filho pro novo marido, né? Quer selar essa união com um filho. Então, esse é o maior motivo de arrependimento entre as mulheres. E o principal motivo pelo qual a lei não é respeitada, tá? Então, os médicos, eles se recusam a fazer a laqueadura em mulheres, né? Mesmo com filhos, mesmo sem filhos, porque elas acham que essas mulheres vão se arrepender. E realmente é uma realidade, tá? Então, por isso que a mulher, não querendo ser hipócrita aqui, mas a mulher, ela tem que pensar se o casamento dela acabar e ela casar novamente, ela vai continuar com essa vontade de não ter filhos? Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada para que ela não se arrependa e não prejudique outras mulheres, tá? Porque quanto a mulher se arrependeu ou não, eu não me importo, sabe? Porque o arrependimento é individual. O problema é que esse arrependimento atrapalha outras mulheres a conseguir a laqueadura. Antigamente a mulher, ela era fadada a ficar em casamentos falidos, ela fazia a laqueadura e não tinha assim, né, o direito de se separar, né? E hoje a taxa de arrependimento cresceu muito por causa disso, porque a mulher, ela não pensa que ela vai se separar, ela pensa que o casamento vai ser pra sempre, e aí ela se separa, ela casa de novo, e aí o cara pede um filho pra ela, e aí ela quer ter outro filho, sabe? Então por isso que as taxas de arrependimento aumentaram tanto. A laqueadura de trompas é a interrupção do caminho entre o espermatozoide e o óvulo. Então, se você interrompe esse caminho, não tem como ocorrer o encontro, né, para formar um embrião. Existem 2 tipos de laqueadura. A laqueadura tradicional e a salpingectomia. A salpingectomia retira a trompa completa, então você evita de ter problemas na trompa, como acúmulo de líquido, doenças como hidrossalpinge, e evita também câncer de ovário. Então é uma laqueadura muito mais segura para a mulher. Mas se você for fazer somente a técnica de Pomeroy, que é a mais comum, né, laqueadura que é feita hoje, é somente o corte e cauterização dessas trompas, tá? Uma interrupção que vai impedir esse encontro, né, do óvulo com o espermatozoide. Para vocês entenderem melhor como funciona, né, caso alguém não saiba, né, é uma explicação rápida. Quando o espermatozoide entra ali no útero da mulher, ele percorre até a trompa e nisso o óvulo está ali na trompa também pronto para ser fecundado. Ocorre o encontro dos dois ali na trompa, tá? Esse encontro ocorre na trompa e aí esse embrião, se é que a gente pode chamar de embrião, eu acho que não é embrião, tá, gente? Mas enfim, esse óvulo fecundado cai até o útero e ali ocorre a nidação, que é... como é que eu posso dizer?
A anidação é quando esse óvulo fecundado faz uma raiz ali no útero, né? Ele cola ali no útero para conseguir, né, se desenvolver. A partir dali ele começa a se desenvolver para formar um embrião, formar um feto. Então, se você não tem trompa, você não tem esse caminho, né, para o espermatozoide se juntar ao óvulo. O óvulo não consegue descer até o útero e não consegue ocorrer a anidação. O que pode acontecer nessa técnica de Pomeroy, que é somente cortado, é que com o tempo, com o passar dos anos, pode ocorrer que essa trompa se regenere, tá? Então, por isso que existe uma taxa de falha da laqueadura de 0,5%, tá? Então, nessa técnica de Pomeroy, ocorre uma falha, né, que durante os anos pode ocorrer essa regeneração da trompa e você pode engravidar novamente. O que não ocorre se você retirar totalmente a trompa, tá? Eu pesquisei na internet, em sites como PubMed e não consegui encontrar nenhum registro, né, de laqueadura não, de gravidez após ter sido feita a salpingectomia. Porque, convenhamos, é muito mais fácil o corpo regenerar a trompa, né, juntar os dois lados, do que construir uma trompa totalmente nova, tá? Até eu conheci uma pessoa num grupo que falou que a irmã dela nasceu assim, né, que a mãe dela fez a salpingectomia e a irmã dela nasceu assim, que o corpo refez totalmente a trompa novamente, e uma outra pessoa que eu conheço falou que o médico dela disse que a salpingectomia tem taxa de falha de 1 em 1 milhão. Mas, enfim, eu não consigo garantir essas informações para vocês. Na técnica de Pomeroy, talvez haja a possibilidade de fazer uma reversão caso a mulher se arrependa, tá? Claro que nenhuma mulher faz a laqueadura pensando em se arrepender, mas essa é a técnica mais utilizada pelos médicos, porque caso a mulher se arrependa, ela pode ter a possibilidade de reverter, dependendo da condição dessa trompa. E aí, como foi só interrompido, né, eles pegam novamente, cortam, né, esses dois lados, juntam, e aí talvez haja a possibilidade de você engravidar novamente. Já se você faz a salpingectomia, aí não tem jeito de você engravidar novamente, fazer uma reversão de laqueadura, tá? Porque se não há mais trompa, não há mais nenhum jeito de você juntar os dois pontos, tá? Já que o encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre na trompa. Se você não tem trompa, não dá pra fazer, né? Se uma mulher que fez a salpingectomia se arrepende e quer ter um filho biológico, somente ela vai conseguir fazendo fertilização in vitro. E a mulher que fez a laqueadura? Então ela não vai menstruar mais. Então eu quero fazer a laqueadura para não menstruar mais. Não, é mito, tá? Você só vai tirar a trompa. O sangue, ele não vem do ovário. O sangue vem do útero, do endométrio que fica no útero. Então você só vai cortar a passagem entre o espermatozoide e o óvulo, tá? Você vai continuar menstruando normalmente. Você só deixaria de menstruar se você retirasse o útero, fizesse uma... Eu esqueci o nome... histerectomia. Quero fazer a laqueadura porque é um método 100% garantido. Não, é mito, tá? Ela pode reverter com o tempo. A taxa de falha dela é de 0,5% ao ano, tá? Então, tem que tomar cuidado aí. Tem outros métodos que, inclusive, são mais eficazes do que a laqueadura, tá? A gente tá falando da técnica de Pomeroy. Se você fizer a salpingectomia, aí realmente é um método irreversível e não existem casos registrados na ciência, na literatura, tá? De reversão espontânea. Ela perde a libido depois que faz a laqueadura? Não, gente, é mito, tá? Porque os hormônios sexuais, eles são gerados ali no ovário e você só tirou a trompa. A menos que a mulher ela tenha tirado os ovários por algum problema, tá? Porque não se pode fazer isso para contracepção, tá? É proibido, você não pode tirar os ovários, você só pode cortar o caminho do útero até o ovário, você só pode tirar a trompa. Caso a mulher tenha tirado o ovário, não gere mais hormônio e não reponha hormônio, aí sim ela vai ter um problema com a libido dela. Mas, caso contrário, a laqueadura não causa nenhum problema com a libido, pelo contrário, isso pode deixar a mulher mais relaxada, porque ela não vai ficar pensando em gravidez. E aí ela pode até aumentar a libido dela, né? Porque a libido da mulher tá muito mais ligada à parte mental, psicológica, do que à parte hormonal. Ficam os hormônios depois da laqueadura? Bom, como eu falei, ficam
exatamente a mesma coisa. Você não vai tirar os ovários, você só vai tirar a trompa, tá? Então, a parte hormonal, os hormônios, eles ficam exatamente da mesma forma como estiveram sempre, tá? Você não vai ter nenhuma alteração. A única alteração que você pode ter é porque você, talvez, tá? Tenha a opção de parar de tomar anticoncepcional. Então, sua parte hormonal, ela pode ou melhorar ou piorar. Você pode ter um aumento no sangramento ou não devido à retirada do anticoncepcional. Faz a laqueadura. Tem um aumento no fluxo menstrual? É mito, tá? Porque não existe na literatura nada que comprove isso. O que poderia comprovar isso seria que a mulher que faz a laqueadura, ela passa a relaxar mais, né, com a sua contracepção, não existe mais motivo para ela tomar anticoncepcional, e aí ela para de tomar o anticoncepcional, causando então aumento do fluxo menstrual, tá? Mas pelo fato de ter sido feita a laqueadura, não há nenhum motivo pelo qual aumente o fluxo, apenas nos primeiros meses, né, que claro, você pode ter mexido ali, fez uma cirurgia, cortou um pedaço da trompa, então pode ser que aumente o sangramento, mas a longo prazo não existe nada que comprove, não existem estudos que comprovem que aumente o fluxo. Laqueadura engorda? Não, gente, laqueadura não engorda, o que vai engordar é um possível descontrole hormonal em você, tá? E como a laqueadura não mexe nisso, você não vai engordar. O que pode acontecer é que depois que você faz a laqueadura, você tem que ficar um tempo de repouso, né? E aí muita mulher acaba comendo mais, se exercitando menos, e aí realmente pode engordar e atribuir isso à laqueadura, mas isso não tem nada a ver, entendeu? Se a pessoa continuar com hábitos saudáveis, se alimentar direito, se exercitar, ela não vai engordar, ok? Disso, muita mulher faz a laqueadura ali ao entorno dos 30, 35 anos. Então, muitas mulheres após essa idade começam mesmo a engordar, tá? Mas isso é relacionado à idade delas e à diminuição do metabolismo. Então, muita mulher começa a botar a culpa na laqueadura, sabe? Ah, eu fiz a laqueadura com 30 anos, comecei a engordar. Não, você começou a engordar porque o seu metabolismo começou a ficar mais lento nessa idade. Agora eu vou jogar uma polêmica aqui pra vocês. Nunca cheguem para uma mulher que quer fazer a laqueadura e falem para ela, não faça isso, porque você vai se arrepender, você é muito nova, filhos são bênçãos de Deus. Sabe por que você fala isso? Porque você está indo somente na mão assim da sociedade, entendeu? A sociedade dita que é correto a gente ter filho, então você está julgando essa mulher que quer fazer a laqueadura. Por quê? Nenhuma mulher que quer fazer a laqueadura, que não quer ter filho, ela vai chegar numa mulher que quer ter filho e falar, nossa, mas você é corajosa, hein? Porque filho é pra vida inteira, hein? Depois não tem como voltar atrás, é uma decisão irreversível, tá? Seu filho vai te abandonar no asilo, vai ser um ingrato, seu filho vai virar bandido. Ninguém fala isso, entendeu? Então por que você, que só tá indo assim, em conjunto com o que a sociedade diz que é correto, vai falar pra mulher que não quer ter filho que ela é uma egoísta, que ela vai se arrepender, que ela é muito nova, sabe? É uma decisão somente dela. Então você não tem que falar nada, você tem que ficar quietinho, você não precisa apoiar ela, tá? Mas só fica quieto, falar, você vai fazer a laqueadura, legal, né? Eu respeito sua decisão. Pronto, simples assim. Não é muito mais fácil? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí embaixo, que aí, se tiverem muitas dúvidas, eu faço um outro vídeo explicando, tá bom? O que for do meu alcance, porque eu não sou médica, tá bom? Então, muito obrigada. Beijinho!